E aí, Luigi, aqui sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui o nosso primeiro podcast. Galera, hoje vai ser o nosso primeiro podcast no canal. Eu nunca fiz isso antes, então eu não sei se vai dar certo, vamos ver se vai dar bom. Quero inclusive saber a opinião de vocês aí nos comentários, me dizendo, olha, gostei desse formato, pode fazer mais. Se vocês gostarem, eu vou trazer esse tipo de vídeo com mais frequência também. Acho que o mais próximo que eu já cheguei de fazer um podcast foi aí o quadro do Combo Joga Mais Fala, né? Que é justamente um quadro onde eu vou falando, só que a diferença é que eu vou colocando uma gameplay de fundo ou eu vou jogando enquanto eu falo. Então, não é exatamente um podcast aquilo, né? A gente pode considerar que aqui, sim, é o nosso primeiro podcast do canal. Nesse vídeo aqui, a gente não vai ter nenhum convidado, porque justamente é o primeiro, e também eu não sei como que eu posso fazer esse esquema de convidado. Eu ainda vou pensar melhor nisso. Às vezes pode ser que eu possa até faça aí um podcast aí junto com vocês mesmo do canal. Mas enfim, né? O interessante até desse podcast, desse formato de podcast, é que você não precisa ficar olhando para a tela do computador ou do celular, porque o importante aqui é o áudio, tá? Então se você quiser colocar esse vídeo aqui só no seu fone de ouvido, cara, não vai fazer diferença nenhuma, porque não vai passar nada de importante no vídeo. O importante aqui é o áudio. A única coisa que diferencia ele de um programa de rádio, eu diria que é justamente o fato de que um programa de rádio é sempre ao vivo, né? Dificilmente você vai ter um programa de rádio gravado, e ele é transmitido no rádio. O podcast ele não precisa ser transmitido no rádio, ele é geralmente feito na internet, e geralmente ele fica salvo, né? Então você pode assistir ele a qualquer momento que você quiser. E esse é um formato que eu gosto bastante, que eu resolvi trazer para o canal agora, nesse momento, porque eu vejo que tá bombando muitos podcasts internet afora. Era uma coisa que antigamente não era comum, então eu já acompanho alguns podcasts há algum tempo, como é o caso do Nerdcast. Vocês que assistem o canal do Nerdologia, na verdade ele derivou de outro canal, que é o canal do Jovem Nerd, né, e o Jovem Nerd começou justamente com podcasts. Então é uma coisa já há algum tempo que eu acompanho, é uma coisa já um pouco antiga, mas que agora tá bombando no YouTube. Eu tô vendo muitos outros canais fazendo esse formato de podcast, onde ele vai falando sobre algum determinado assunto, né. Uns casos que podem ser citados aí como exemplo é justamente o Nerdcast, do Jovem Nerd. Você tem aí até o Central Games, né? A Central, eles fazem bastante vídeos nesse formato. Você até coloca uma gameplay de fundo, mas você percebe que essa gameplay nem é importante. O importante é só o que os dois estão falando, né? O Lion e o outro carinha lá. E até mesmo aí os vídeos do Elegante. Não sei se vocês já viram o canal desse cara. É um canal muito legal que fala aí sobre cinema, séries e tudo mais. Recomendo que vocês assistam o canal do Elegante. Mas enfim, eu acho que é um formato que tá começando a ganhar espaço e eu acho que eu deveria fazer aqui no meu canal também, tá? Então me digam aí nos comentários se vocês gostam desse formato e se vocês gostarem, eu posso trazer ele com mais frequência aqui pro canal. E o assunto de hoje, a gente vai falar aí sobre as dublagens de Devil May Cry 5. Sim, a versão dublada de Devil May Cry 5. O que isso se trata, Luigi? Por que você vai falar disso? É o seguinte, a gente tem aí um canal que tá fazendo umas dublagens não oficiais do Devil May Cry 5, né, que é o YouTubing. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome desse canal, né, mas enfim, eu vi muita gente me mandando isso no direct do Instagram, às vezes até no chat do Facebook, né, da página do Facebook. Eu vi muita gente me chamando e falando, cara, faz um react desses vídeos do YouTubing, né, que eles fizeram aí, a dublagem de Devil May Cry 5, e que ficou muito legal. Cara, fala sobre isso no seu canal, faz um react. Só que é o seguinte, rapaziada, eu não posso fazer um react disso, porque o react, ele teria que ser justamente do momento que eu tô assistindo, né, pra vocês verem a minha reação. Não é à toa que o nome é react, veio da minha reação. E eu já assisti esses vídeos, então quando vocês vêm e me mandam esses links, cara, pode ter certeza que eu já vi esse vídeo. Porque realmente é uma coisa que eu tô acompanhando desde que eles começaram. Pra quem não sabe, eles estão aí fazendo a tradução e a dublagem de todas as cenas do Devil May Cry 5, se não todas as principais. Eu vou deixar então o link aqui na descrição pra você que ainda não viu. Cara, dá uma olhada lá, porque tá demais o trabalho deles. E aí, como eu não posso fazer um react disso, eu decidi fazer aí o nosso primeiro podcast, onde eu vou comentar a minha opinião a respeito dessa dublagem, e não somente dessa dublagem, mas das dublagens dos games em geral, que é realmente o assunto desse vídeo, tá? Não é nem sobre Devil May Cry em si, mas a dublagem dos games. Então assim, só pra começar, antes de mais nada, a dublagem desses vídeos que eles estão fazendo tá sensacional, tá com um nível de qualidade incrível, tá realmente profissional. Não é uma coisa que foi feita, sei lá, no quintal da sua casa. É um negócio que foi muito bem feito. Provavelmente eles usaram equipamentos realmente bons pra fazer a substituição do áudio em inglês pelo áudio em português. E o ponto que eu achei mais legal de tudo isso foi os dubladores mesmo, cara. Os caras fizeram um trabalho genial, sensacional, e eles chamaram dubladores que já são conhecidos aí pelo pessoal, aí na cultura pop em geral, que é justamente o caso do Reginaldo Primo e do Felipe Maia. Né? Dentro dessas dublagens dos vídeos deles, eles têm aí a voz do Dante e do Virgil como esses dois. E pra quem não conhece, esses dois foram os caras que dublaram outros irmãos já nessas culturas pop aí, né, pelo mundo afora, como é o caso do Supernatural. Então a voz do Sam e do Dean, que são os personagens principais do Supernatural, ou Sobrenatural, se você viu dublado em português, né, é realmente a mesma voz do Dante e do Virgil. Eu achei um trabalho
sensacional, cara. Ficou muito bem feito, ficou muito incrível. Eu não posso dar um react aqui das minhas emoções que eu senti na hora que eu assisti, justamente porque foi somente na hora que eu assisti, foi aquela coisa que eu falei, nossa, velho, que coisa foda, ficou muito bem feito. Eu acho só que eles poderiam ter trocado, né? O cara que fez a voz do Virgil poderia ter feito a voz do Dante, e o cara que fez a voz do Dante poderia ter feito do Virgil. Eu acho que não combinou muito bem, por exemplo, a voz do Dean em cima do Dante, né? Mas enfim, isso é uma opinião minha. Independentemente da minha opinião, o trabalho deles ficou incrível, ficou demais, e eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem, porque realmente, vai por mim, se você gosta de Devil May Cry, vale a pena assistir. E é muito legal também porque eles tiveram essa iniciativa de mostrar pra Capcom que a Capcom pode sim fazer uma dublagem profissional e muito bem feita em cima de um jogo que é muito amado pelos fãs aí de games, que é o Devil May Cry. Então foi meio que um cutucão nas empresas de videogame, mundo afora, né, que fazem os jogos, que mais ou menos diz o seguinte, caras, olha pro Brasil, o Brasil é bilionário dentro dessa indústria, faz uma tradução bem feita, cara, porque vale a pena, vocês vão ganhar dinheiro e os brasileiros vão curtir. Então assim, a ideia deles é sensacional, se vocês aprovam esse projeto deles, inscreva-se no canal desses caras, porque, meu, vale a pena, é um canal que eu, assim, tô divulgando com gosto, sem ganhar nada em troca disso, porque eu sei que vale a pena divulgar isso. O link vai estar aí na descrição, beleza? Mas o assunto desse podcast não é nem tanto sobre a dublagem de Devil May Cry 5, mas sim sobre as dublagens dos games em geral. E aqui eu vou dar minha opinião, que é basicamente o seguinte, eu acho que não vale a pena fazer dublagem de videogame. Você deve estar se perguntando agora, ô Lid, mas como assim não vale a pena fazer dublagem de videogame? Você acabou de elogiar os caras, acabou de elogiar todo esse trabalho que eles estão tendo, né, essa iniciativa que eles tiveram, e aí logo depois você vem e fala que não vale a pena fazer dublagem de jogo brasileiro? Calma, eu vou explicar pra vocês. E não é nem porque não vale a pena fazer a dublagem, mas porque elas não estão sendo bem feitas. Espera um pouquinho que eu vou dar uma explicadinha e vocês vão entender. Olha, eu não sou desses que falam que não, porque dublagem não deve ser feita, porque eu só vejo legendado, porque o áudio original é muito superior, é muito melhor. Não, eu não sou desse tipo de gente. E se você é um desses caras que fala não, porque eu só vejo anime legendado, anime dublado não presta. Cara, vai por mim, você tá com um pensamento muito infantil. Você tem que amadurecer um pouquinho esse pensamento seu, tá bom? Então é o seguinte, eu gosto muito dos áudios originais, gosto mesmo. Mas eu tenho que reconhecer que as dublagens são mega importantes, mega importantes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? É o seguinte, se não tivesse dublagem em português na versão brasileira, como a gente chama, né? Muitos dos conteúdos que vocês conhecem hoje talvez nem tivesse chegado para vocês. Então, casos como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Naruto, qualquer um desses animes mais antigos, vocês nunca teriam tido contato com eles se não fosse a dublagem em português, porque a primeira vez que vocês assistiram foi em português. Eu duvido que vocês tenham assistido um desses animes direto em japonês ou em inglês logo de cara. É muito difícil que isso tenha acontecido. E se tiver acontecido, ótimo, mas você não pode dizer que para todas as mídias que você consumiu, você já pegou no áudio original. Então você tem que reconhecer que a dublagem é realmente algo muito importante, porque ela apresenta para a sociedade daquele país ou qualquer coisa assim, um conteúdo que não está presente ali. Então, crianças nunca veriam esses desenhos animados, ou anime, se você for um cara mais chato e não quiser chamar de desenho animado, se não tivesse as dublagens português. Muitas crianças não sabem inglês, muitas crianças não sabem ler, ou as que sabem ler não conseguem acompanhar na velocidade que precisa ter para poder ver esses animes, ou esses desenhos, ou os filmes que quer que seja. Então, dublagem é sim uma coisa muito importante. Só que aí vai um ponto, cara. Eu quando comprei o Call of Duty Black Ops 2, e eu tô citando esse jogo aqui porque ele foi o primeiro jogo dublado que eu tive, uma versão inteiramente em brasileiro, né, totalmente em português na versão brasileira. Quando eu comprei esse jogo, cara, eu fiquei extremamente decepcionado, justamente porque ele era totalmente dublado. E aí você fala, nossa, Luiz, você acabou de meter o pau de falar que quem assiste legendado, sei lá, não é uma pessoa que merece ser levada em consideração. Calma, não foi isso que eu falei. O que eu falei é que você tem que reconhecer que a dublagem é importante. O problema é que quando as pessoas fazem alguma coisa dublado, elas esquecem que também tem que ter a importância do legendado. Olha, eu aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo da língua inglesa jogando videogame. Eu não sou fluente assim de falar como um nativo hoje em dia, mas eu entendo muito bem, consigo me comunicar em inglês muitas vezes, e muito do que eu aprendi veio dos videogames. Obviamente veio dos meus estudos também, eu tive que estudar bastante para poder pegar isso daí, mas muita coisa, expressões, a forma como que se fala, às vezes até mesmo uma questão de sotaque, ou como que se escreve uma palavra, significado de palavras, muitas dessas coisas eu aprendi jogando videogame. Então, a língua original, ela é
muito importante, mas muito importante mesmo, de ser demonstrada. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu jogava lá o Toy Story 2 do PlayStation 1, pra vocês verem, que eu tinha que entender o que estava acontecendo em inglês para poder saber o que eu ia passar para as próximas fases, como que eu ia fazer para passar para as próximas fases. E naquela época nem tinha internet, cara, então não tinha esse negócio de detonado na internet. Você tinha realmente que entender o que estava acontecendo no jogo, ou ficar meia hora lá testando várias possibilidades diferentes até você descobrir como que passa daquela fase. Então como que eu fazia? Eu ia no dicionário, para vocês verem, porque não tinha internet direito, né? Então eu ia no dicionário e procurava palavra por palavra, tentava encaixar de uma forma melhor para poder entender o que o Buzz estava falando ali nas instruções, para poder saber o que eu tinha que fazer para passar para a próxima fase. Então foi muito importante para o meu aprendizado eu ter a base em inglês. Então não é muito legal você fazer uma dublagem totalmente em português e esquecer do inglês. Mas aí você pode me dizer o seguinte: poxa, Luigi, mas você acabou de falar que é muito importante a dublagem, que se não fosse por ela, tal, muitas pessoas não teriam acesso a esses conteúdos, né, no que tange a filmes, animes e tudo mais, e agora você fala o contrário nos games, né, porque muitas crianças também vão ter um acesso aumentado se aquilo tiver totalmente em português. Então não seria melhor realmente ter essa dublagem? E é justamente por isso que eu entendo esses dois lados, né, o lado que prefere a dublagem, justamente porque você tem um acesso maior para todas as crianças, porque você tem a sua língua representada ali dentro daquele jogo que você gosta muito, né? Porque você tem aquelas pessoas que simplesmente não gostam de ficar lendo legendas para poder entender uma história, que às vezes chega cansada do trabalho, falando: olha, eu não quero, só quero deitar no meu sofá e ver uma coisa no meu idioma. Não quero ficar traduzindo para português, eu não entendo inglês às vezes, né? Se você entende inglês, ótimo, você só assiste o negócio em inglês mesmo, sem legenda, nada, e já vai tranquilo. Mas às vezes você só quer ver o negócio no seu idioma. Eu entendo esse pessoal que só quer ver no idioma, assim como eu entendo o pessoal que só quer ver na língua estrangeira. Justamente porque se aquela coisa foi feita na língua estrangeira, ela vai funcionar melhor na língua estrangeira, né? Se ela foi feita pelos Estados Unidos, ela vai funcionar melhor em inglês mesmo, né? Então eu entendo os dois lados. E é justamente por isso, cara, que eu acho que os videogames não estão sendo bem feitos. O ponto aqui que me decepcionou no Call of Duty Black Ops 2 foi a falta de comprometimento com essa dublagem. Nesses vídeos que a gente tá vendo do Devil May Cry 5, os caras estão tendo um comprometimento incrível. Você tem vozes legais, você tem bons dubladores fazendo esse trabalho, você tem um sincronismo bom do áudio com o vídeo, enfim, tá sendo um trabalho muito bem feito. O problema é que quando um jogo ele é feito na dublagem, né, ele é feito numa versão brasileira, as empresas não levam o negócio a sério e fazem nas coxas. Esse foi o meu problema com o COD BO2, né, o Call of Duty Black Ops 2. Quando eu peguei esse jogo, cara, logo a primeira cutscene do jogo, a primeira cutscene do modo história, tinha falta de sincronia na voz com o personagem. O personagem mexia a boca e só depois de meia hora a voz aparecia. Teve nessa mesma cutscene um problema que o cara falou uma frase e logo em seguida a mesma frase foi repetida sem a boca dele se mexer. E não somente isso, ela atropelou a frase anterior, que era a mesma, entendeu? Então ficava uma coisa muito feia, era um erro crasso que o cara cometeu na hora de sincronizar o jogo com a voz. Não somente isso, mas pra frente eu tive outros problemas no próprio modo zombies desse jogo, coisas que eram pra ser simples, uma tradução simples, como por exemplo o cara falar carpinteiro, ou então ele falar máximo de munição, né, ou vamos pegar todos, alguma coisa assim do tipo em português. Eles tiveram a preguiça, ou falta de orçamento, não sei, de fazer isso em português. Eles pegaram a versão em espanhol e colocaram dentro do modo zombies. Então você tem um jogo versão brasileira, todo em português, que quando você entra no modo zombies estava em espanhol. Então o cara falava máximo de munición, ou então falava carpinteiro, falava umas coisas assim com sotaque espanhol. Era uma coisa ridícula de se ver. Era mal feito, não era legal. Fora outros erros assim de escolha de dublador, você ia pegar o personagem principal, a voz dele era idêntica à do Seu Madruga. Ficava uma coisa muito engraçada. Entendeu? Não sei se foi o dublador mesmo do Seu Madruga que fez, mas ficava engraçado de se ver, porque era muito parecido. Então esse é meu problema com as dublagens dos jogos. Geralmente elas não são feitas com aquele rigor que deveria ser feito. E não somente para o Call of Duty, eu dei o Call of Duty como exemplo porque ele foi o primeiro jogo dublado que eu peguei. Então assim, quando eu peguei esse jogo, ele era totalmente dublado, era totalmente em português, os menus em português, tudo em português, sabe? E isso é legal para as crianças ou para os adolescentes que não entendem muito bem inglês e que só quer jogar o jogo, se divertir, entender a história, e é isso aí. Mas não é legal para quem está tentando aprender o idioma através dos videogames, né? Obviamente, videogame não é feito para você aprender inglês, é feito para você se divertir, é feito para você ter lazer, mas é uma das coisas que mais atrai as pessoas, essa possibilidade de aprender coisas novas enquanto joga. Então percebam que tudo que eu comentei aqui de problemas com dublagem dos jogos foram problemas técnicos, né? Eu dei o Call of Duty como exemplo. E eram problemas facilmente resolvidos. O próprio cara poderia ir lá e fazer um negócio bem feito, sincronizar o áudio bem feitinho, escolher uma voz um pouco melhor para aquele personagem, ou traduzir o jogo por completo, se for o caso, né? E isso não é nenhum problema tão grande, né? Eram só problemas técnicos facilmente resolvidos, né?
Só que esse não é o meu problema com a dublagem ainda. O meu maior problema com a dublagem de jogos é que ela não te dá opção. Então, se você compra uma versão brasileira, ela vai ser somente versão brasileira. Se você compra uma versão estrangeira, ela vai ser somente versão estrangeira. Você não vai ter meio termo. Não é que nem um DVD. Então, num DVD, por exemplo, um Blu-ray que seja, ou qualquer coisa de mídia que você baixe da internet, você tem a opção de ver dublado ou legendado. Você pode ir ali no menu, trocar o áudio para, sei lá, português Dolby 5.1, ou então inglês Dolby 5.1. Você tem essa opção. Você está ali no meio do filme, você pode trocar do português para o inglês. Nos jogos, não. O próprio Devil May Cry 5, ele é uma versão brasileira que eu tenho, então todos os menus vêm em português. Eu não posso, obrigatoriamente, não posso trocar aqueles textos que estão em português para inglês. E da mesma forma, dentro do jogo que está em versão em inglês, né, eles falando inglês, eu não posso trocar o áudio em inglês para um áudio em português. Vocês estão entendendo? Então a versão que você compra, versão brasileira, você vai ser preso àquele idioma que está naquela versão. Por mais que você tenha umas legendas em português no Devil May Cry 5, você não tem a voz em português. E se tivesse a voz em português, você teria um problemão, porque você não pode voltar para a voz em inglês se você quiser. Você só pode ver em português e você está obrigado a ver daquele jeito. Se você quiser ver a voz em inglês, você vai ter que procurar vídeo na internet ou qualquer coisa assim. Você não vai poder ver pelo jogo que você comprou, que você pagou para ter. Então, resumindo aqui minha opinião desse vídeo inteiro, eu acho sim que tem que ter as dublagens em português, mas eles têm que colocar obrigatoriamente uma opção que deixe o jogador escolher voltar para o áudio original caso ele queira durante o jogo, ou no começo do jogo, ou a qualquer momento que seja. Porque a realidade que a gente vê é que se eles dublam, fica somente dublado, e se tá no áudio original, fica somente no áudio original. E isso sim é o que me incomoda, a falta de escolha própria. Eu acho que esse é o problema dos jogos dublados. Se eles resolverem isso, colocarem as mesmas opções que a gente tem num DVD, num Blu-ray, alguma coisa assim do tipo, nossa, cara, a gente teria um avanço muito grande, é uma coisa muito simples de ser feita. Uma coisa bem interessante de se citar, e que eu acho que poderia resolver isso também, são DLCs. Obviamente DLCs gratuitas preferencialmente, porque ninguém merece ficar pagando por DLC, né? Mas a DLC é um negócio incrível, porque ela modifica o jogo realmente como se fosse um mod. Ela adiciona coisas naquele jogo. Então se você compra, vamos supor, se você tem um Devil May Cry 6 que for lançado, seria muito legal eles lançarem uma versão global. Você não tem tipo a versão em inglês, a versão em japonês, a versão, sei lá, em chinês. Não, você tem uma versão global. Essa versão global ela vai ser em um idioma só, totalmente em inglês, não pode mudar nada, totalmente em inglês. E aí eles lançarem DLCs para que cada um que esteja num país possa baixar essa DLC e coloque no seu idioma. Então, por exemplo, eu comprei a versão global de Devil May Cry 6, totalmente em inglês, e aí eu vou lá, baixo a DLC de português do Brasil. E aí dentro dessa DLC eu consigo colocar áudio em português, consigo colocar menus em português, legenda em português ou em inglês, sabe? E não somente eu poder baixar esse áudio do meu idioma, mas também de outro se eu quiser, mesmo que eu tenha que pagar para baixar o dos outros, entende? Eu acho que isso seria uma solução básica, mas que faria muito diferença dentro do mundo dos games. E as empresas têm realmente que acordar, que abrir os olhos e olhar para o Brasil como um grande mercado. Por mais que aqui seja difícil, que tenha um monte de burocracia, um monte de imposto, um monte de coisa chata, é um mercado bilionário dos games. É muito bilionário o mercado dos games, cara. Então, assim, as empresas têm que olhar com carinho pro Brasil e fazer traduções sim. Por isso que eu acho que todo esse esforço que eles estão tendo aí para fazer a dublagem do Devil May Cry 5 é uma coisa muito válida para as empresas verem e ver que é possível fazer com uma ótima qualidade, sim, aqui no Brasil, ok? E a gente até percebe que a Capcom mesmo já fez isso com o Devil May Cry 5. Eles fizeram uma versão totalmente em português. Você não tem os áudios em português, como seria interessante você ter, mas você tem menus em português, você tem legendas em português, você tem esse tipo de coisa. O que me incomoda, novamente falando, é você não poder mudar isso. Os menus em português vão sempre ficar em português. Eu não consigo voltar para o menu em inglês. E os áudios que estão em inglês dentro do jogo, que não foram traduzidos, né, não foram dublados, é só em inglês, eu não consigo mudar essa opção para português. Então, essa é a minha opinião a respeito das dublagens de Devil May Cry 5 ou dos próximos Devil May Cry que vierem, e não somente de Devil May Cry, mas de qualquer jogo. E eu quero também ouvir a opinião de vocês aí nos comentários, né? Digam aí se vocês são esses caras chatos que desprezam a dublagem, ou se vocês são esses caras que não entendem nada e que gostariam que o jogo fosse totalmente dublado e foda-se o inglês, né? Caras, eu não concordo com nenhuma dessas duas opiniões, tá? Me digam aí se vocês concordam com a minha opinião de que sim, deveria ter totalmente legendado ou totalmente em inglês, mas também deveria ter a opção de colocar dublado em português, né? Me digam aí o que vocês acham disso, se vocês concordam comigo, qual lado que vocês vão nessa questão das dublagens, ok? E também deixem o seu like se vocês gostaram desse vídeo, desse podcast, o primeiro podcast aqui do canal. Não esqueça de se inscrever se vocês chegaram agora aqui no canal e ativar o sininho para vocês não perderem notificação de nenhum vídeo.
Beleza? Bom, galera, esse foi o nosso primeiro podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, até a próxima. Fui e tchau!